Olá a todos, estamos aqui para mais uma lição do AutoCAD. Neste caso, uma lição dedicada a ver o uso dos blocos. E esta lição chama-se Criar e Usar Blocos, pronto, como não poderia deixar de ser. Eu vou começar esta lição por vos mostrar como é que se cria um bloco. Antes de mais, para usar isso, vou desenhar aqui qualquer coisa, portanto, sem grande cuidado, pronto, mas para servir de exemplo. Aqui uma forma geométrica qualquer, sem grande preocupação. Bom, para criar blocos, tenho que vir aqui ao meu tab Home e depois ao meu painel bloco, onde tenho várias funções e uma das quais é a função Create, a qual eu posso chamar diretamente através deste ícone, ou eu posso simplesmente escrever B, fazer Enter, e vai ser chamada esta caixa de diálogo chamada Block Definition, que corresponde exatamente também à função que está neste comando Create. Bom, para criar o meu bloco, tenho que fazer definição de toda esta informação que está nesta caixa de diálogo. Antes de mais, vou dar-lhe o nome. E depois tenho aqui assim uma nota que é specify on screen, ou especificar no ecrã, o ponto base e quais os objetos. Portanto, eu vou deixar uma ligada e outra desligada. O base point vou dizer specify on screen, ou seja, portanto, ser-me-á perguntado um pouco mais adiante qual o ponto base a usar para a criação deste bloco, no ecrã e não aqui. Poderia dar aqui, se tirar, veem que esta caixa abre-se e podemos ou clicar o ponto ou dar por coordenadas. Para os objetos acontece a mesma coisa, portanto desativar a função, ou se eu deixar aberto, venho ativar a função, escolho os objetos e quando a seleção está feita, volta para cá. Quando estou a fazer a seleção de objetos, há três questões que podem acontecer com os meus objetos. Portanto, reter os objetos, e reter eles ficam cá, sem qualquer alteração. Converter os objetos para um bloco ou eliminá-los. Eu agora deixei retive-os, poderia ser qualquer uma das outras coisas. Posso dar aqui também uma pequena descrição para identificar o meu bloco em particular, porque posso ter vários blocos e, pronto, a dada altura também preciso saber o que é que cada um contém. Portanto, vou aqui escrever uma coisa, exemplo de criação de blocos no AutoCAD, simplesmente aqui para simular. E depois tenho aqui assim também uma parte relativamente ao comportamento da definição dos blocos, esta parte anotativa, que quando eu ativo, desativa-me aqui por sua vez aqui a parte da escala e esta outra caixa que diz Match Block Orientation. Nós vamos ver isto um pouco mais à frente, mas para vos deixar a dica, quando eu ativo esta função, isto tem a ver com uma adaptação de escalas que o AutoCAD vai fazer para os blocos quando estamos em vistas, o que eles chamam aqui no AutoCAD Viewports, com escalas diferentes. Pronto, vai fazer essa adaptação das respectivas escalas. Pronto, eu vou deixar isto para trás, não me interessa minimamente nesta fase. Tenho aqui também uma outra função que é o escalar de forma uniforme, ou seja, o fator de escala é aplicado a todos os eixos, ou se eu tirar, podemos depois selecionar escalas diferentes para cada um deles. Em princípio será também escala uniforme, aquilo que é interessante para os utilizadores. E aqui uma outra função que diz Allow Exploding, ou permitir explodir. Se eu deixar isto desativado, portanto, quando o bloco depois é inserido, não me deixa explodir os blocos, ou seja, fico com as entidades todas agrupadas, o que também muitas vezes, ou a maior parte das vezes, não é interessante. Portanto, eu vou deixar permite explodir para que depois isto possa ser separado. Tenho ainda depois as unidades, posso escolher. Aqui uma hiperligação que eu também posso introduzir, que também não me é muito interessante neste momento.
e a possibilidade de abrir a definição do bloco no editor de blocos, também será algo que vamos ver um pouco mais à frente, portanto, para já vou deixar isto em aberto. Portanto, a partir do momento em que eu fizer OK, as opções que tiverem aqui Specify on Screen vão sempre perguntadas antes da criação do bloco, portanto, o base point ir-me-á ser perguntado. Portanto, OK, e podem ver que na linha de comandos Specify Insertion Base Point, eu posso dar o que eu quiser, como é óbvio, portanto, e o bloco está criado. Não tem muita confusão, é relativamente simples. Neste momento, como eu criei o bloco, poderia ter vários, só tenho um, mas o objetivo é inserir. Então vou ao mesmo painel de blocos, agora em vez de ser o Create, a opção Insert Block, que vai mostrar-me uma galeria de imagens dos blocos que eu tenho prontos para serem inseridos. Portanto, só tenho o meu exemplo. Veem que o ponto base é por onde o bloco vem agarrado, se bem que aqui na minha linha de comandos continua a ter opções. Portanto, o ponto base posso sempre redefini-lo. Se fizer B, ele vai me deixar de redefinir o ponto base. Okay? Se eu fizer S, vai me permitir definir o fator de escala. Eu posso dizer, por exemplo, ponto 5. Okay? Como vai permitir também o rotate, onde posso dizer 30 graus, e ele vai rodar os 30 graus. E quando estiver satisfeito com todas estas opções, simplesmente clico e o bloco é inserido. Gostava apenas de vos mostrar nesta situação em que inseri um bloco. Portanto, veem que as entidades ficaram todas agrupadas. Portanto, é o tal modo especial, portanto, o tal agrupamento que o programa faz das entidades quando é criado o bloco. Eu posso ter interesse, como é óbvio, depois para poder trabalhar as entidades de modo normal, cortar, estender, posso ter interesse em explodir as entidades. Portanto, se eu vier aqui ao Explode, clico e ele explode as entidades. Vamos experimentar isto agora um bocadinho mais rápido, com uma outra variação. Criar o bloco. Exemplo 1. E agora tirar aqui este Allow Exploding, selecionar os objetos e está criado. Agora, Insert. Peço desculpa que falhei um passo. Peço desculpa. Portanto, exemplo 1. Selecionar os objetos. Tirar a explosão. Fazer o OK. E agora sim está criado. Portanto, se eu for inserir o bloco, agora ir-me aparecer duas possibilidades. O que eu tinha criado primeiro e o segundo, agora vou escolher o segundo. Portanto, não vou dar outras opções, é só para inserir. Vamos simplesmente tentar explodir. Este estava explodido, este foi inserido, está agrupado. Como eu tinha lá tirado o visto do Allow Exploding, portanto, sem deixar explodir, vejam a mensagem One could not be exploded. Okay? Simplesmente para vos mostrar isto. Existe aqui mais uma possibilidade que tem a ver com, no Insert More Options, com a possibilidade de podermos inserir desenhos externos no nosso desenho atual como blocos. Portanto, porque um desenho, e iremos ver esta pequena nuance, um desenho pode ser um bloco, pode ser considerado um bloco que eu posso inserir todas as suas entidades dentro de um outro desenho. Neste momento, a definição que estamos a fazer dos blocos diz respeito apenas a criarmos blocos internos e que podemos usar e que ficam associados no desenho em que estamos a trabalhar. Iremos ver na próxima lição esta questão de criar blocos externos. Portanto, obviamente, Insert, ele permite-me aqui, e sabe que tem estes blocos aqui dentro, como é óbvio, mas permite-me vir aqui às minhas diretorias, às minhas pastas de trabalho e escolher um outro ficheiro, formato DWG, formato AutoCAD, para eu poder inserir no meu desenho. Portanto, eu não vou inseri-lo agora, até porque o processo é o mesmo, simplesmente para vos dar esta pequena nota. E se virem, embora com uma disposição um bocadinho diferente, as opções de inserção são exatamente as mesmas. Portanto, ponto de inserção, escala, rotação, explodir ou não, unidades, fatores de escala, e a possibilidade de fazer esta especificação nesta caixa de diálogo ou diretamente no ecrã. Portanto, as opções são as mesmas, não vale a pena estar
a repetir aquilo que já fizemos. Portanto, blocos, mais uma vez, criação de blocos para concluir esta lição. Esta questão dos blocos internos tem a ver só com isto, acho que é muito simples de usar. Espero que tenha sido clara a explicação e iremos ver na próxima lição, que vamos também lançar muito em breve, logo a seguir a esta. Vamos ver a questão de modificar blocos e trabalharmos com esta pequena variante que é usar desenhos como blocos, mas como criar esses mesmos blocos externos, porque obviamente podemos usar um desenho completo, mas podemos usar só um conjunto de entidades. Pronto, é essa variante que vamos ver no próximo vídeo da próxima lição. Mais uma vez, espero que tenha sido claro e espero ter-vos connosco na próxima lição a lançar deste curso.